Então, o conteúdo geral, a gente vai primeiro alguns tipos de representação binária, numérica diferente e depois aqueles dois representações de alfanuméricos lá, que são caracteres. Vocês já devem ter entendido bem como é que se faz uma contagem em binário, porque eu acho que eu já mostrei isso algumas vezes na aula passada. Vocês entendem tudo de binário agora, se a gente for fazer a conversão. Eu vou dar um zoom aqui, para que na tela compartilhada fique melhor, né? Fica legível para vocês? Fica bom aí? Até o 2 aqui. Obrigado. Contagem binária. Por que apareceu um acento aqui? Por favor, ignorem. A contagem binária, assim como a gente faz a contagem decimal, a gente começa com todo mundo zero, que é o zero, e eu vou somando 1. Incrementei para o 1. Se eu somar mais 1 a esse segundo número da segunda linha, seria 002, né? Mas o caractere 2 não existe, binário, então faz aquela mesma operação de emprestar para a casa mais à esquerda. Então, esse aqui é o 2. Eu vou somar mais 1 a esse 2, vai ficar 1. Eu vou somar mais 1, o primeiro 1 vai ficar 2, não pode. Empresta 1 para a esquerda, vai ficar 2 também, não pode. Empresta mais 1 para a esquerda, esse aqui é o 4. E nós vamos indo na contagem, vai formando, parece uma escadinha, né? Olha só, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Bota mais 1 à esquerda. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Emprestou mais 1. E assim vai crescendo a contagem binária. Eu acredito que não vai ser muita maluquice, que segue a mesma lógica da decimal. Já que a gente falou em contagem, eu vou aproveitar aqui e mostrar então como é que se faz uma operação de soma. Direto em binário, sem converter para decimal. Como é que eu faria a soma do número 51, que é esse número que está aqui em cima, mais o número 26, que está representado em binário aqui. Começa pelo algarismo mais à direita, né? Que é o menos significativo. 1 mais 0 é 1, perfeito. Nada de normal. 1 mais 1 é 2. Quando chega em 10, na nossa contagem decimal, a gente empresta 1 para a esquerda. Então, a gente vai emprestar 1 para a esquerda também. Vai ficar 0, esse bit, e emprestou 1. 1 mais 0 ficou 1. 0 mais 1 ficou 1. 1 mais 1, de novo, empresta 1 para a esquerda. Ficou 0 aquele caráter. Emprestou mais 1. 1 emprestado mais 1 que já existia. 2. Empresta um adiante e bota 0 naquele algarismo. E criou um bit a mais. O que aconteceu aqui? Surgiu um bit a mais, né? Eram 2 operandos de 6 bits e surgiu 7. Eu já estou gravando, sim. Ok. Eu não gravo desde exatamente o primeiro instante, porque senão a gravação fica muito longa para alguém assistir depois, tá? Eu gravo só as partes que realmente... Ok, desculpa pessoal, eu tô gravando a aula, desculpa se eu não falei antes, tá bom? Só tô gravando a minha tela aqui, tá? Bueno. Vocês entenderam que a lógica é a mesma lógica que a gente segue no decimal, só que decimal a gente tem 0 a 9, e aqui a gente tem 0 a 1 só. Então empresta muito mais bits adiante, soma mais 1 à esquerda muito mais frequentemente. Se a gente fizer a conta disso aqui e converter de volta esse número para decimal, vai dar 77. Vocês querem fazer a conversão aqui? Só para exercitar mais o que vocês já viram. Esse bit vale 1, ele vale 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então vai ser 64 mais 8. 72, né? Mais 4. 72 mais 4, 76. Mais 1, 77. Somando só os que tem uns aqui em cima. Então, fecha o valor 77. A mesma propriedade vale se a gente fizer o cálculo em decimal aqui. 1 mais 6, 7. 5 mais 2, 7. O bom aqui, a gente só precisa saber somar até 2, né? A gente precisa somar 0 mais 1, 1 mais 1. O máximo que a gente tem que somar é 1 mais 1 mais 1. São 3 números no mesmo caractere. Bom, isso aqui fica mais por curiosidade, a gente não vai precisar exercitar essa questão de operações aritméticas em binário, mas saibam que é possível fazer elas diretamente e os resultados batem exatamente como se fosse feito em decimal. Com essa representação, que é a representação que nós chamamos de natural, né? Esse sistema binário. Existem outras formas de fazer representações. Vejam bem, representação de número. Essa representação binária, que vocês já viram um monte, fizeram um monte de exercícios, cada byte precisa de 8 caracteres para representar eles, né? A gente estava vendo isso, tem 8 bits, né? Então, se a representação é binária, base 2,
Um byte precisa de 8 bits para ser representado, 8 caracteres diferentes. Aí entram mais dois tipos de representação que são, assim, coisas intermediárias para que seja mais fácil a gente lidar com o computador. Inicialmente surgiu um sistema chamado octal e depois hexadecimal. Octal é bem pouco usado, hexadecimal é bem usado, em bastante coisas diferentes. Mas o que o octal faz? Octal já vem de 8, né? A gente vai reunir, não vai pegar individualmente cada bit e escrever ele. A gente vai pegar de 3 em 3, escrever os bits de 3 em 3. O que quer dizer isso? De 3 em 3 a gente reúne os bits da representação binária, normal, e já que tem, olha só, vão ter 8 combinações diferentes com 3 bits, né? 2 elevado na 3. 8 combinações diferentes. Então, cada caractere não vai ter só 0 e 1, vai ter de 0 a 8 menos 1, de 0 a 7. Então, olha só, ele é uma coisa intermediária, não é binário, não são só 2. E também não é decimal, que são 10. Ele é octal, é uma coisa no meio do caminho. Um byte vai precisar de 2 a 3 caracteres para representar ele. Porque olha só, vejam aquele número, um número de exemplo aqui, 157. É um byte que ele ocupa, 8 bits. Se eu fatiar em partes iguais de 3 bits, começando pela menos significativa, ó, esse 101, eu separei e botei um espacinho no meio, para facilitar a visualização. Depois sobrou 0, 1, 1, 0, 1, eu separei de novo em 3, e depois 1, 0. Adicionando 0 à esquerda não tem valor, então eu completei essa trinca aqui de 3 bits. Então primeiro eu só redesenhei ele com espaços para a gente ver que é mais fácil visualizar. Aí eu substituí cada parte em binário pela representação normal, em decimal, como se fosse um ao lado do outro. Vejam bem, se eu converter esse primeiro número aqui, que é 101, direto para binário, é 1 mais 4 essa representação. 5, então, já era o primeiro dígito. 011 é 3, né? Então, 3 é o segundo e 101 é 2. Então, vamos dizer assim, ele, em base, em essa representação octal de 8, base 8, não é base 2, ele seria 235. Eu não vou chamar de 235, porque 235 é em decimal, né? Que a gente está acostumado a falar. Então, eu posso dizer, esse número é 157, mas nessa representação ele vira 235, na base 8. Isso não é nada tão comum de se encontrar essa representação, é uma coisa intermediária só. Mas, aquela mesma propriedade que a gente usava do binário para fazer a conversão desse valor de volta para decimal, binário, o que a gente fazia? Um dos métodos, né, que a gente viu em aula, era pegar os bits que estavam aqui, por exemplo aqui, o 2, o 3 e o 5, lá era só 0 e 1, aqui vai de 0 a 7, então, e multiplicar pela base, que é o 8, elevado aos expoentes equivalentes da posição. Posição mais à direita, o expoente é 0, a mais à esquerda ele vai crescendo. E nesse caso é 8 na 2, 8 na 1 e 8 na 0. Se vocês tentarem botar do lado do binário, é a mesma coisa que a gente fazia. Com a facilidade que no binário é só 0 e 1 na frente, aqui tem de 0 a 7. Fazendo essa conta de volta, ele chega no mesmo valor decimal de novo, que é resolver o 8 ao quadrado, que dá 64, resolver o 8 na 1, que dá 8, e 8 na 0, que dá 1. Multiplicar pelos aqueles dígitos que estão ali na frente, 2 vezes 8 ao quadrado, 64, 3 vezes 8, mais 5 vezes 1. Dá exatamente 157 em decimal. Não quero que vocês se estressem e ficar fazendo exercício de conversão, é só para a gente entender que existe isso aqui. Se vocês se depararem com esse negócio aqui e dizer que a base dele é 8, não é nenhuma bruxaria, isso aqui é fácil de fazer a conversão contrária. No mundo tem consulta, tá? Não precisa decorar isso aqui tudo. Então, no mundo real, se vocês entenderem que isso existe, vocês podem consultar. Sim. Ok. Vou aumentar um pouquinho mais, porque na anterior eu precisava mostrar a imagem da soma, né? Então, esse sistema, basicamente, olha só, a gente agrupou de 3 em 3 os bits e representou eles jogando como se fossem decimais, cada um deles, né? Mas só vão de 0 a 7. Esse outro sistema, hexa 6 decimal 10, né? Ele usa a base 16. Mas, meu Deus, para que complicar? Quem é que usa isso aqui? Se usa, vocês vão encontrar em várias coisas. Eu já achei, inclusive, rótulos e se encontra, às vezes, aqueles códigos de rastreamento de correspondência, coisa assim.
uns números estranhos e começa a aparecer umas letras no meio lá, isso é uma representação hexadecimal. Olha só, binário só tem 0 a 2, a 1. Octal de 0 a 7, decimal 0 a 9 e hexadecimal 0 a 15. Porque ele tem 16 valores diferentes, né? Então, esse aqui tem mais caracteres do decimal. Vamos dizer, se a gente estava indo para o lado de simplificar para o binário, aqui a gente foi para o lado de aumentar o número de caracteres. Obviamente que nunca sairia, normalmente, naturalmente, a gente não faria isso por limitação dos 10 dedos, né? Nos ajuda a contar. Então, contar até 16 é pouco natural. Mas tem uma lógica por trás disso aqui. Essa questão do por que contar até 16. Essa representação hexadecimal por contar até 16, quantos bits eu preciso para representar esse valor? Esses dígitos individualmente vão de 0 a 15. Quantos bits eu preciso para representar? 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 dá 16. Então eu consigo representar esses 16 caracteres diferentes. 0, 1, 2, 3, 4, até 15. 16 caracteres. Naturalmente, de 0 a 9 eles coincidem com o decimal. E depois de 0 a 9, aí entra o que o pessoal torce um pouco o nariz. Ah, mas letra, né? A contagem hexadecimal é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. A única aplicação que se usa esse tipo de representação é quando tu trata com computadores, porque computadores têm geralmente blocos de dados binários representados por bytes. E a vantagem é, em hexadecimal, tu só precisa 2 caracteres para representar um byte, quando tu exibe ele. Lembra aquelas triponas enormes de zeros e uns lá no exercício de vocês? É horrível de ver aquilo. Imaginem 3 bytes um do lado do outro, tipo isso aqui. 3 bytes um do lado do outro são 24 zeros e 1. Tem que ter uma paciência para conseguir ver alguma coisa dentro. Se eu represento em hexadecimal, cada byte só tem 2 caracteres em hexadecimal. E a conversão, essa aqui sim, é direto para uma tabela, né? Nesse caso, eu quero converter aquele mesmo número 157 em decimal para hexa. Eu primeiro passo ele para decimal, para binário, perdão. E aí eu olho esse grupo de 4 bits e esse grupo de 4 bits. Importante, começa sempre pelo grupo do mais à direita, porque eu tenho que formar 4 bits inteiros aqui, 4 bits inteiros, e se não formar 4, eu boto zeros à esquerda do conjunto mais à esquerda. Mas olha só, eu pego simplesmente esse valor aqui, 1101, e olho na tabela o que isso representa. Nesse caso, 1101 equivale a 13 em decimal, que é o D. E 1001, que é 8 mais 1, é o próprio 9. Então a representação em hexadecimal é 9D. Vocês já viram como é que é? Base 2, base 8, base 10, que todo mundo conhece, e agora base 16. A única vantagem é essa aqui. Em grandes números binários, aí, representações binárias, a gente pode fatiar ela e botar em pouquíssimos caracteres. E prestem atenção, de vez em quando a gente encontra por aí, até às vezes atrás do celular tem algum código de modelo, coisa assim. Às vezes tem números e no meio dos números tem letras misturadas. Só que coincidentemente as letras só vão até F. Pode ter certeza que aquilo ali é um valor hexadecimal, vocês conseguem converter de volta para binário aquele número conforme está lá. Então essa é a curiosidade. Quando tiver letras misturadas no meio só até F, desconfiem que aquele negócio é hexadecimal. E novamente, tentando seguir, eu sei que não é tão direto, tão óbvio, mas tentando seguir aquela mesma lógica da conversão de binário para decimal, conversão de octal para decimal, de hexadecimal, já que a base é 16, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar o dígito mais à esquerda, multiplicar por 16 na 1, que é o maior expoente nesse caso, o seguinte dígito à direita, D, que vale 13 por essa tabela, né? 13 vezes 16 a 0. E se eu fizer essa conta, 9 vezes 16, 144, mais 13 vezes 1, 157. Então, em qualquer base que a gente usar essa lógica, de pegar a base, levar nos expoentes, começar pelo menor e ir crescendo, multiplicar pelos dígitos que estão na frente, sempre vai retornar para o decimal perfeito e sempre dá certo. Essa lógica por trás. Um segundo exemplo aqui. O número 55. Vou puxar mais para o meio da tela aqui. O número 55 base 10. Vamos fazer a conversão para binário.
Já estão arrancando os cabelos aí de tanta conversão para binário. E Ricardo, tu que conseguiu relaxar tão bem aí, converte para nós aqui, confirma para nós que esse 55 é esse aqui que eu estou mostrando mesmo? Alguém faz a conversão para não me deixar mentir sozinho? Não, não, não foi no tranco ainda. Então vamos fazer aqui uma conversão rápida. Esse aqui vale 1, esse aqui vale 2, esse aqui vale 4, 8, 16 e 32. Vocês viram que eu pulei o 8 porque o 8 é o único que tem zero aqui. 32 mais 16, 48, mais 4, 52, mais 2, 54, mais 1, 55. Não me deixaram mentir, eu só pulei o 8 no meio porque tinha um zero aqui. O 8 não vou somar. Pode fazer no passo a passo aí que tem que dar mesmo resultado. Como é que eu fiz aqui a conversão para hexadecimal? Peguei esses 4 bits aqui, que se a gente olhar direto em binário eles representam 7, que é 1 mais 2 mais 4, 7. E esses dois aqui eu completei com mais 2 zeros. À esquerda, que representam 3 de qualquer forma, com ou sem os zeros. Então, vamos dizer 3 e 7 na base hexadecimal, 16, vale 55 decimal. Eu vou tentar sempre tomar cuidado para a gente ler como 3 e 7, porque se a gente ler 37, a gente entende que é decimal e aí já começa a se bananar tudo. Então, isso aqui é 3 e 7 na base 16. Quando a gente vai falar de RGB, né? Geralmente tem o LED colorido vermelho, verde e azul, RGB, para LED, mas todas as telas dos computadores, celulares, qualquer dispositivo, TV mesmo, que são digitais, eles em geral usam esse tipo de codificação para representar cada cor. E cada cor tem exatamente um byte. Quer dizer, quando você mostra uma cor, geralmente ela está representada desse formato aqui, hashtag RRGGBB, que é 2 caracteres hexadecimais que diz quanto tem de vermelho. Olha só, 2 caracteres hexadecimais, cada um tem 4 bits, né? Que a gente viu lá em cima. Cada caractere é hexadecimal. Então, 8 bits para R, 8 bits para verde e 8 bits para azul. Ainda que não diga que ele está em hexadecimal. Isso aqui a gente encontra em vários lugares aí. Se vocês forem editar alguma coisa num programa editor de texto é assim, editor de imagem é assim. Eu, inclusive, vou puxar o meu aqui, que eu deixei preparado para vocês verem aqui. Vocês conseguem enxergar essa rodinha aqui de escolha de cores? Bem aí no compartilhamento. E aqui embaixo tem escrito RGBA. Ignorem o A por enquanto. Vamos dizer que o A não existe por enquanto, depois eu mostro qual é o efeito dele. O A corresponde aos últimos 2 caracteres. Mas vocês conseguem ver o que está marcando para mim agora, atualmente, aqui na minha roda de cores. Eu peguei um verde aqui, né? Bem absoluto, né? Que na verdade é o verde que corresponde a esse círculo aqui, que eu estou colorindo ele. Isso aqui é o calendário da disciplina de vocês. Muito bom. Esse aqui é o verde absoluto, verde puro. E se vocês forem fazer a correspondência, ó, R são os primeiros 2 caracteres. Então, red, vermelho, é 0. Não tem nada de componente vermelho. Blue, que é o último, os últimos 2 caracteres, também é 0, 0. E os 2 caracteres do meio, que correspondem ao green, verde aqui, são FF. Faça uma conversão para mim aí e me digam quanto é que vale FF em decimal. Vamos tentar puxar daqui, ó. Vamos subir um pouquinho de volta aqui. FF. Se a gente for pegar, corresponde a 15, 15, né? FF. Fazendo o processo reverso do que a gente fez para converter de decimal para hexadecimal, vamos pegar esse valor aqui em hexadecimal, que é FF, passar ele primeiro para binário, que é 15, 15. Então, em binário, 15 é todos uns, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Corresponde ao 15. Quer dizer que todos os bits estão ligados, esses 8 bits, que representam a cor. Se a gente voltar, fazer essa conversão aqui de volta para decimal, isso aqui corresponde a 255. Vocês lembram quantos caracteres diferentes é para representar em 8 bits? 2 elevado no expoente 8, né? 8 bits. Então, fazendo as contas, 255 é o valor máximo que você consegue representar em 8 bits, que é todos os 1s ligados.
e o valor mínimo é 0. Por isso é FF. Aqui não está explícito, vocês viram? Não tem um parênteses dizendo 16. Mas, se vocês olharem e tem letras misturadas, quer dizer que representa isso. Como é que eu posso alterar a cor aqui? Se eu quiser alguma outra cor que seja só azul, eu posso apagar esse FF daqui. Eu sei que provavelmente está pequeno para vocês, eu não consigo dar zoom nessa parte da tela, tá? Pessoal, mas tem aqui exatamente aparecendo, eu vou limpar aqui por cima. Mas o que eu tenho aqui são tudo zeros agora, no R, G e B. Esqueçam o A, que é o final. R, G e B, tudo zero. Por que eu botei tudo zero? Ele me deu um preto. Olha o círculo lá, a cor que ele ficou. Do outro lado. Quer dizer, a ausência de qualquer um desses bits ligados dá preto, né? E o contrário, como é que eu faria para ligar todos os bits agora dessa cor? Se eu quero ligar todos eles, eu vou botar FF no vermelho, FF no verde, FF no azul. Isso aqui vai me dar um branco, que é o preenchimento do círculo lá do outro lado. Todos eles ligados dá branco, todos eles ligados dá preto. E cores intermediárias, se eu quiser botar uma mistura entre, vamos escolher uma cor qualquer aqui, entre o azul e o verde aqui, ele vai dar red 78, green 78 e blue 78, uma mistura. O que acontece se eu misturar vermelho e azul mesmo? Deixa eu fazer o teste aqui. Botar o máximo de vermelho, FF. 0, 0 de verde e FF de blue. Ó, dá um rosa. Só para vocês verem que a representação aqui está em hexadecimal, apesar de não dizer aqui embaixo. Eu fiquei enrolando vocês e não disse o que é o A no final, né? O A aqui dá transparência, na verdade, desse programa. E é uma coisa bem típica desse programa aqui. Então o A do final é só a transparência do preenchimento. Se eu botar algum valor menor aqui, ele começa a ficar translúcido. Mas isso é algo desse programa especificamente, não é o mais comum de se encontrar. Fica incolor, o preenchimento. Bueno, isso aqui é uma das aplicações que vocês de repente vão encontrar, e essa codificação de cores em RGB é bem comum. Você vão fazer uma edição online, vão fazer até algum post de alguma coisa, precisa botar um esquema de cores, às vezes essas cores aparecem codificadas dessa forma. Vocês vão desconfiar porque tem do Canva. Perfeito. Aham, era isso que eu ia dizer, exatamente eu vi isso aí da minha esposa mexendo no Canva também, no Canva. E também ela tinha código, é legal porque às vezes você pega paletas prontas, né? E as paletas vêm com esse código da cor feita, pronto. Então, tanto se você botar na tela do computador esse mesmo código, você vai editar no editor de imagem, você vai imprimir alguma coisa, você vai ter exatamente sempre a mesma cor se você usar o mesmo código. Tá por esse caminho aí. Legal, é no Canva mesmo. Outro lugar que se enxerga isso aqui é se vocês forem olhar no computador de vocês, lá em propriedades da conexão sem fio, nas propriedades da conexão sem fio tem alguns endereços do computador lá que são tipo endereços na internet, literalmente. Esse endereço aqui, por exemplo, esse númerozão, FE80, 6991, 1137, 9B, 9B, 4740. Esse númerozão aqui, ignorando o final dele, que não é importante, vocês podem desconfiar que é um número hexadecimal porque tem B aqui no meio. Tem E aqui no meio, tem F aqui no meio. Então é um númerozão hexadecimal. Isso aqui é literalmente o endereço único do computador de vocês. Qualquer computador no mundo consegue enviar um arquivo, enviar alguma coisa para ele, sabendo esse endereço aqui. Então, esses endereços do computador também ficam representados para nós dessa forma. Não que faça alguma diferença para nós, porque dentro do computador eles são uma pilha de bits. Mas para a gente conseguir ler eles, eles são apresentados de uma forma hexadecimal para nos facilitar a visualização. Aqui embaixo tem um resuminho do que é o tal do RGB. Eu já comentei com vocês esse código de cores, essa representação. Vou dar um zoom aqui. Suficiente. E você consegue encontrar, inclusive, tabelas com as cores representando esses códigos RGB, quaisquer aí. Eu pedi para vocês abrirem aí o Paint, quem estiver usando o Windows, e eu vou puxar o meu aqui também, porque vocês conseguem diretamente controlar as cores dentro do Paint também, que é um aplicativo mais simples de edição de imagem. Para isso, vocês precisam vir aqui no Home e em Edit Colors.
E aqui ele não diz nada também, o que tá aqui dentro, mas aqui é mais fácil, que o R, G e B estão em base decimal, né? A gente não pode botar letras aqui que não vai funcionar. Então, se eu vou botar aqui 100 de vermelho, é um vermelho escuro, 200 de vermelho, é um vermelho intermediário. Se eu subir mais a minha escala do vermelho aqui, vai até 255, que é condizente com aquilo que eu estava prometendo lá, que é tudo representado por um byte. Então, o vermelho vai de 0. Se eu subir na escala do vermelho, está 255. Como é que ele fica mais claro depois que isso? Vai somando mais branco. Para somar branco, cresce o verde e o azul. Se forem fazer essa experiência aqui. E claro, qualquer outra cor que vocês quiserem experimentar, vocês conseguem encontrar, escolhendo aqui, clicando aqui em cima dessa paleta de cores. Vai variando a quantidade de vermelho, a quantidade de verde, a quantidade de azul. Vocês querem transformar uma cor que vocês escolheram aqui no meio. Escolhi uma cor legal aqui. Lá para o formato que está no Canva, eu faço a conversão de cada um desses aqui para hexadecimal. Aqui está a base decimal. Para hexa e reúno tudo naquele número. Hashtag vermelho, vermelho, verde, verde, azul, azul. Então, isso aqui é uma aplicação que se encontra aí. Vamos falar de uma coisa menos frequente aqui, mas é meramente informativo aqui. Alguém já ouviu falar de código BCD? Cuidado! Isso aqui é uma exceção completamente fora. Isso aqui é informativo porque não se faz operação com esses números BCD. Aquela propriedade da soma, tudo que eu mostrei lá, não vale. A própria contagem dele é diferente porque é uma representação completamente excepcional. Mas que em algum lugar vocês podem se confrontar com isso aqui e vão ouvir isso escrito, BCD. Por que é isso? Para você conseguir exibir um display, por exemplo, ou exibir na mesma tela do computador caracteres, para aparecerem em base 10, que seja fácil para um humano entender, ele geralmente vai ser exibido um caractere por um. Esses caracteres vão de 0 a 9. Então é muito comum se encontrar por aí esse tipo de display. Vocês devem ter visto, talvez até em eletrônica lá, esses displays chamados de 7 segmentos. Com o ponto aqui do lado fica 8, mas são display de 7 segmentos se chama. Em geral, para se conseguir exibir um número assim, se faz a primeira conversão de binário para BCD, para depois conseguir exibir de algum display de qualquer forma. Eu até tinha aqui curiosidade agora no intervalo para pegar essa balança aqui, e eu fiquei observando que o display dela aqui também tem 7 segmentos para cada número, né? Então ele tem algum conversor ali dentro que pega um número em binário, resultado de uma conversão, e exibe e converte para decimal. E esse meio do caminho, depois de convertido para decimal, se pega cada caractere decimal e se converte de volta para binário. E essa é a representação BCD. É uma mistura, olha só. Ele é feito para parecer aquilo que tu está acostumado a ver, decimal. Mas, na verdade, cada um deles está codificado como binário individualmente. Então, o 1, ele foi convertido do 157 para 1 binário. O 5 foi convertido para o 5 binário separadamente. E o 7 foi convertido para o 7 em binário separadamente. E eu botei um BCDzinho aqui embaixo para saber o que significa isso. Vocês vão ver, não dá para somar dois valores como estão representados no BCD, não vai funcionar. Tem que passar tudo para binário e fazer... passar tudo para decimal e fazer as operações em decimal. Mas, uma vez que eu já tenho ele separado em BCD, que vai ter 4 bits para representar cada dígito, eu consigo botar num display desse tipo. Vocês vão ver, relógio digital por aí, display na rua, tudo mais, letreiro luminoso com esse tipo de display. Para conseguir exibir um número primeiro, tem que separar como ele ficaria em decimal por esse método, BCD. Vocês já botaram, por acaso, pegaram lá em eletrônica, vocês viram isso aqui? Quando viram de LED lá e ligar isso aqui, é bem interessante essa parte dos displays, é bem fácil de controlar. Você liga uma luzinha em cada setor desses do display. Aqui tem inclusive a identificação deles. Essa é uma representação excepcional, só serve para isso aqui. Não vai somar, não vai fazer outras operações com ela. E a parte final, como eu comentei lá no início, é passar para esses dois tipos de decodificação alfanumérica, que são de caracteres. E, inclusive, eu acabei de descobrir que quando eu abri a figura aqui, eu abri minha figura com o texto lá,
Aqui em cima, ele me dava a opção de modificar a codificação dela, como o TF8 aqui. Que é pegar os mesmos bits representados e tentar interpretá-los de uma forma diferente. Mas eu vi que ficou pior ainda, porque ele encheu de número aqui no meio, porque são um monte de caracteres que não são imprimíveis aqui, que ele não consegue exibir para mim. Mas o que muda dessas codificações? A ASCII é aquela tabela que a gente consultou na outra aula, a gente viu que tem 128 caracteres diferentes e surgiu lá nos anos 60, 70, desenvolvido por grupos de empresas americanas. Então eles só se preocupavam com caracteres imprimíveis da língua inglesa, que para eles é o que servia. E um e outro caractere que tinha a ver com funções especiais, quebra de linha, enter, mudanças, coisas assim, coisas bem específicas, vamos dizer, como se fosse uma máquina de escrever mesmo, tivesse funções específicas para ela. Ó, tem até o espaço, que é um caractere, o próprio dele. E agora você consegue interpretar essas tabelas inteiras. Se vocês forem olhar aqui, até na outra aula eu falei, ó, a gente olha aqui no número decimal, vai lá no teclado, aperta Alt e digita no decimal. Se eu apertar Alt e digitar 33, que é a segunda linha aqui, vai gerar o meu ponto de exclamação, né? Vamos fazer o meu teste aqui para ver se eu não estou me enganando sobre isso aí. Vou botar Alt 33. Deu um ponto de exclamação lá. Alt 34, deu aspas duplas. Perfeito. Ele usa diretamente a tabela ASCII aqui no Notepad, bloco de notas do Windows. Mas vocês também entenderam agora o que significa essas representações do lado, olha só. Hexadecimal. Se vocês forem fazer a conversão de 32 entre decimal e hexadecimal, dá 20. Isso é a representação em hexadecimal. E para o outro lado, a representação em octal. Se fizer a conversão de 32 para octal, dá 40. E a original, que é binária. Quer dizer, essas 4 representações aqui são a mesma coisa. É mais fácil, mais tipicamente eu vou encontrar em decimal. Mas a representação binária de 32 é exatamente isso aqui. 0010, 0000. E a tabela está apresentada nas 3 tipos de codificação, mas todas elas são correspondentes. Inclusive, se eu quiser fazer a conversão, eu posso olhar essa tabela, procurar o valor em decimal aqui e já ter a conversão para os 2 tipos aqui do lado. Então vocês já conseguem olhar essa tabela e isso aqui não é nenhuma maluquice desconhecida. Isso aqui é simplesmente representações em bases diferentes da decimal. Lá pelos anos 80, vamos ver aqui, final dos anos 80, 87 e desde 91 foi padronizado, existiam tabelas aí de caracteres maiores do que só aquelas do ASCII, que eram só 128 caracteres diferentes. Para conseguir representar mais línguas no mundo e começou a rede mundial de computadores a se desenvolver e havia necessidade de troca de arquivos digitais entre os diversos países, né? Países que usam outros caracteres. Na tabela ASCII não tem cedilha, para começar. A gente já consegue ver aqui. Houve essa padronização chamada Unicode. E aquela sigla que eu mostrei para vocês, o TF, é de Unicode Transformation Format. Então, foi uma padronização a nível mundial que muitos fabricantes diferentes de computadores, de software, começaram a adotar um padrão, porque aí haveria troca de arquivos entre eles, né? Antes disso, cada fabricante ia ter os arquivos e eu não consigo abrir um arquivo do Word em outro formato, não consigo trocar um arquivo entre... não conseguiria trocar entre um Android e Windows, por exemplo, um texto, porque eles não tinham formato de caracteres padrão. Para conseguir representar, então, muito mais caracteres diferentes, que as línguas do mundo têm uma infinidade de caracteres, começou o primeiro ponto de se usar mais que um byte para representar. Antes eram só 8 bits no ASCII, e agora vai ter pelo menos 2 bytes e até mesmo um tamanho variado, com maior número de bytes para representar um caractere só. Porque aí você consegue ter um dicionário lá de uma quantidade imensa de caracteres. E se tentou manter uma retrocompatibilidade. Então tem partes dos códigos do Unicode que fecham com o ASCII simplesmente para facilitar a conversão. Um arquivo que já estava em formato ASCII. Mexe um pouquinho no formato ali e já está codificado para Unicode sem grande problema. Se vocês quiserem ver, não é uma tabelinha curta, agora são tabelas enormes, realmente, porque agora 2 bytes já tem 65.536 caracteres diferentes, imaginem o tamanho variável, pode ter mais bytes ainda. Se vocês tiverem alguma curiosidade e quiserem olhar o artigo da Wikipédia, tem uma amostra do que são esses caracteres e um número diferente de representações que eles vão ter. Desde caracteres não imprimíveis, imprimíveis, e aí entram bem específicos de línguas, que aí começa a ficar curioso isso, porque tem línguas que têm sinais que não
Não tem. Nós temos nosso C cedilha aqui. O que mais tem de caracteres diferentes aqui? Que logo eu bati o olho aqui. Para que vocês usam esse caractere aqui? Que não é um I. O caractere chamado Inverter Exclamation Mark. Los que hablan castelhano. Isso já é uma outra língua latina próxima aqui, mas que não tinha esse recurso, né? E aí, olha só que curioso. Símbolo da Libra. Deixa eu ver se tem símbolo do euro. Não tem aqui embaixo? Símbolozinhos que a gente vê direto aí, escritos junto com marcas. O Rzinho e o Czinho. Caracteres bem mais específicos. Mas que tem também outros símbolos diversos aí que não eram contidos lá. E as tabelas desse Unicode, então, elas são divididas tipo, por região ou por afinidade de línguas. E, curiosamente, elas têm, inclusive, línguas antigas que não existem mais hoje em dia, que não são usadas, mas que para uma possibilidade de que isso venha sendo digitalizado ao longo do tempo e que possa ser escrito, e livros históricos podem ser escritos também com esse set de caracteres aqui. Inclusive, ela tem essa retrocompatibilidade com línguas que hoje em dia nem se usam mais. Existem caracteres previstos em línguas fora de uso, hoje em dia. Aquela escrita com uniforme, tudo isso também é contemplado. Mas isso aqui tem mais bytes, quer dizer que os arquivos vão ocupar mais espaço. Sim, é verdade. Mesmo um texto que usa só os caracteres padrão, mais simples, ainda ele vai ocupar mais espaço. Mas agora a gente vai ter cedilha, a gente vai ter o quê? O tio, acento circunflexo, outras variações de caracteres que não existiam naquela representação mais simples. Como eu mostrei para vocês aqui no meu arquivo que eu abri, eu posso mandar qualquer coisa sendo interpretado como codificações diferentes. Essa codificação ANSI é basicamente aquele ASCII, tá? Como eu citei primeiro. E o mesmo arquivo mostrando essa codificação ou trocando para o TF8, que é uma variação da Unicode que usa só 8 bits, ele mostra caracteres diferentes e coisas diferentes imprimíveis. Então, todo o arquivo tem que ter fixado a sua codificação usada de caracteres, senão não é possível se entender ele. Todos eles são uma mesma pilha de bits, e o que muda é a forma que a gente enxerga eles. A parte informativa da aula de hoje era isso aqui. Não tem... A gente encerra aqui por hoje nesse tipo de representações binárias aí. E eu vou deixar uma tarefinha para vocês, que é assistir um vídeo. Deixa eu achar o vídeo aqui. É um vídeo curto sobre aquelas conversões lá. E estende um pouquinho o assunto que a gente já tinha visto sobre sobre conversões binárias, decimal, hexadecimal. Como eu disse, não vai ter um exercício sobre isso aqui. É bastante informativo para vocês terem uma ideia de como isso existe e que nós não vamos aplicar diretamente em muitos problemas durante a disciplina. Mas é bom que vocês entendam que isso existe. E ele também mostra como eu represento um número com vírgula, que se chama representação por ponto fixo desse tipo de representação, que é como é que se faz a conversão. Os números à esquerda são a parte inteira, à direita são a parte fracionária. Então, assista um vídeo aqui que é bem organizadinho. Esse cara ele mostra bem em exemplos como fazer essas conversões e essas representações. E também vai mostrar uma forma diferente daquela conversão binária para decimal para binária, que é por meio de divisões aqui, e usando os restos da divisão. Ok? Se vocês acharem mais fácil entender dessa forma, que ele mostra aqui, sintam-se à vontade de adotar ela e esquecer a forma anterior que eu mostrei na aula passada. Tranquilo, entendendo? É que vocês saibam o passo a passo de como fazer isso aí. Então vai ficar esse vídeo aqui para vocês assistirem, um vídeo de 11 minutos, mas é um conteúdo bastante informativo. E na aula que vem a gente vai parar de abordar diretamente essa questão das representações e vai entrar um pouco agora em lógica, usando binário.